Olá e bem-vindos! O material que temos sobre a mesa hoje é um clássico absoluto. Trechos de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Um livro que, nossa, todo mundo já ouviu falar, né? Exato. E a nossa missão aqui é tipo ir além dos clichês, sabe? É extrair os princípios que realmente o tornaram tão duradouro. E, para começar, tem um dado da Fundação Carnegie que, para mim, é a chave de tudo. Qual seria? Eles descobriram que, mesmo em áreas super técnicas, tipo engenharia, o sucesso financeiro depende só 15% do conhecimento técnico. Só 15%? É muito pouco. Pois é, os outros 85% vêm do que eles chamaram de engenharia humana. Que é basicamente a habilidade de lidar com pessoas. Exatamente. E essa estatística é ainda mais chocante se a gente pensar no contexto da época. O livro é de 1936. Plena Grande Depressão. Conectar com os outros não era só uma habilidade legal de ter. Era uma ferramenta de sobrevivência profissional. Faz todo sentido. E o Carnegie, ele não inventou essa necessidade, ele a diagnosticou. Um estudo da Universidade de Chicago da mesma época mostrou uma coisa fascinante. A segunda maior preocupação dos adultos, logo depois da saúde, era entender como se dar bem com as pessoas. Nossa. O livro foi a resposta para essa angústia coletiva. Então, nosso objetivo hoje é justamente dissecar essas técnicas, não como, sei lá, fórmulas mágicas, mas como chaves para entender a natureza humana. Certo. Então vamos desempacotar isso. A primeira parte do livro foca nas técnicas fundamentais para tratar com as pessoas. E o primeiro princípio já chega, assim, quebrando tudo. Não critique, não condene, não se queixe. O que é quase impossível, né? Confesso que sim. O argumento dele é que nem os criminosos mais perigosos se veem como culpados. Ele cita o Tugan Crowley, um assassino que, encurralado pela polícia, escreveu uma carta. E o que ele dizia? Debaixo do meu casaco há um coração fatigado, mas bondoso. Até o Al Capone se via como um benfeitor público. É impressionante. Se nem eles aceitam críticas, por que as pessoas comuns aceitariam? É exatamente esse o ponto central. A psicologia por trás disso é que a crítica não funciona porque ela ataca diretamente o ego, o senso de importância da pessoa. A pessoa se coloca na defensiva. Na hora. A reação humana, quase universal a um ataque, não é a autoavaliação, é a autodefesa. A crítica gera ressentimento, fere o orgulho. E a pessoa vai gastar mais energia se justificando do que corrigindo o erro. Perfeito, é isso. E o que eu acho fascinante é como ele usa a história para provar isso. O exemplo do Abraham Lincoln é magistral. Ah, sim, a história da carta que nunca foi enviada. Lembro dessa. Conta aí! Foi depois da Batalha de Gettysburg. O general Meade deixou o exército do Lee escapar. Uma chance de ouro para acabar a guerra. E o Lincoln ficou, assim, absolutamente furioso. Ele viu a chance de acabar com a guerra e o Meade a desperdiçou. Então ele sentou e escreveu uma carta devastadora, cheia de crítica, de frustração. Uma carta que teria destruído a carreira e o moral do general, com certeza. Mas aí que tá o brilhantismo do Lincoln como líder. Ele não enviou. Não enviou. Ele parou e pensou. Ele se colocou no lugar do Meade. Imaginou um general exausto que tinha acabado de ver milhares de seus homens morrerem, comandando um exército em frangalhos. Vendo por esse ângulo, cautela do Meade, embora frustrante, se torna compreensível. O Lincoln concluiu que enviar a carta só criaria um ressentimento amargo. Não ia trazer o exército do Lee de volta. A lição é que julgar é fácil, né? Julgar é fácil. Compreender exige caráter. Ele entendeu que a empatia era uma ferramenta estratégica muito mais poderosa que a condenação. O que nos leva a uma pergunta inevitável. Se a crítica é tão inútil, qual é a alternativa? Boa pergunta. Como se consegue que alguém melhore ou mude um comportamento sem apontar o erro? A resposta do Carnegie é o segundo princípio, que é o outro lado da mesma moeda. Faça um elogio honesto e sincero. E ele é muito, muito cuidadoso em diferenciar isso da bajulação. Que é uma linha tênue. Super tênue. Ele diz que a bajulação é barata, egoísta e falsa. É fácil de detectar e geralmente insulta a inteligência de quem a recebe. O elogio sincero, por outro lado, vem de uma observação genuína, de um apreço real. É altruísta. Isso.
A bajulação é dizer a uma pessoa o que ela quer ouvir. O elogio é dizer algo que você genuinamente admira nela. E para mostrar o poder disso, ele fala do Charles Schwab, presidente da US Steel. Ganhava o equivalente a mais de $1 milhão por ano na época. Uma fortuna. E o próprio Andrew Carnegie, que era o chefe dele, disse que não pagava esse salário pelo conhecimento técnico do Schwab, mas pela habilidade dele de liderar. O próprio Schwab tinha uma citação ótima sobre isso. Ele dizia: "Considero minha habilidade em despertar o entusiasmo entre os homens a maior força que possuo." E o meio mais eficiente é a apreciação e o encorajamento. É isso. O Schwab entendia o que o filósofo William James chamava de a mais profunda ânsia da natureza humana. Que é? O desejo de ser apreciado. Pensa nisso. A gente se preocupa em nutrir o corpo das pessoas, dar comida, água, mas com que frequência a gente se preocupa em nutrir a autoestima delas? Quase nunca. A história que o Carnegie conta sobre o Stevie Wonder quando criança é comovente e ilustra isso perfeitamente. Como foi? Por ele ser cego, ele poderia facilmente ter sido tratado como alguém com uma deficiência. Mas uma professora, quando percebeu um rato na sala, em vez de entrar em pânico, virou para ele e disse: O que ela disse? "Steve, você tem os melhores ouvidos da sala. Por favor, nos ajude a encontrar esse rato." Nossa, que virada de perspectiva incrível. Em vez de focar na falta da visão, ela valorizou a audição dele. E segundo o próprio Stevie Wonder, aquele momento mudou a vida dele. Foi a primeira vez que alguém o fez se sentir importante por uma característica ligada à sua deficiência. Não foi só um comentário agradável, então. De jeito nenhum. Foi um ato de reconhecimento que plantou uma semente de autoconfiança. É por isso que o elogio genuíno é tão potente. É raro. E por ser raro, é precioso. Ok, então temos: não critique, mas elogie sinceramente. O terceiro princípio parece ser a aplicação prática disso tudo. Desperte na outra pessoa um ardente desejo. Isso. A analogia que ele usa é simples e genial. A da pescaria, né? Essa mesma. Ele diz que ama morangos com creme, mas quando vai pescar, não coloca morangos no anzol. Claro, ele coloca minhocas. Porque é o que os peixes querem. Parece óbvio, mas a gente esquece disso o tempo todo. É a armadilha do egocentrismo. Totalmente. A gente está sempre focado no que nós queremos. Carnegie argumenta que a única maneira de influenciar alguém é falar sobre o que ela quer e mostrar como conseguir. Isso me lembra a citação do Henry Ford que ele inclui. Se há algum segredo de sucesso, consiste ele na habilidade de aprender o ponto de vista da outra pessoa. E ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como pelo seu. É o exercício fundamental da empatia. Perfeito. Mas aqui eu tenho que perguntar: isso não beira manipulação? Focar no desejo do outro para conseguir o que você quer? Essa é a pergunta-chave. E a resposta está na intenção. Manipulação é usar o desejo do outro para um ganho puramente egoísta, muitas vezes em detrimento da outra pessoa. E o que ele propõe é diferente. O que Carnegie propõe é um alinhamento de interesses, é encontrar um ganha-ganha. O exemplo do pai tentando fazer o filho pequeno comer é perfeito para isso. Ah, sim. O pai quer que o filho coma para ser saudável. O filho não tá nem aí para isso. Gritar, forçar, só cria briga. E o que o pai fez? Em vez disso, o pai descobre o que o filho realmente quer. Ser forte o suficiente para bater num garoto mais velho que sempre rouba o triciclo dele. E aí ele conecta as duas coisas. Se você comer isso, vai ficar forte, ninguém mais vai mexer com você. Exatamente. De repente, comer brócolis não é mais uma ordem, é um passo para alcançar o próprio objetivo da criança. O desejo foi despertado de dentro para fora. Isso. O pai não mentiu. Ele simplesmente traduziu o objetivo dele, que era a saúde, num benefício que fazia sentido para o universo da criança. É influência, não coerção. Essa mudança de foco é a base para a próxima parte do livro. Com certeza. Certo, vamos para a segunda parte então. 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Uma que sempre me chama atenção pela simplicidade é: lembre-se de que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma. Será que algo tão pequeno faz tanta diferença assim? A neurociência hoje confirma a intuição de Carnegie. Faz uma diferença gigantesca.
Ouvir o próprio nome ativa partes específicas do cérebro de uma forma que nenhum outro som consegue. É um gatilho de reconhecimento. Exato. É um gatilho. O nosso nome é a representação verbal da nossa identidade. Quando alguém se dá o trabalho de lembrar e usar seu nome, a mensagem implícita é: eu vejo você. Você é um indivíduo para mim. É uma validação. Uma validação sutil, mas profundamente eficaz. Ele conta a história do Jim Farley, o cara que ajudou a eleger o Franklin Roosevelt, que supostamente sabia o primeiro nome de 50 mil pessoas. 50 mil. Isso parece sobre-humano. Também acho. Pode até ser um exagero, mas o princípio é o que importa. Farley tinha um sistema. Ele se esforçava. Napoleão III, imperador da França, fazia o mesmo. Como era? Ele repetia o nome da pessoa várias vezes, perguntava a grafia, associava a aparência da pessoa ao nome. Não é um dom mágico, é disciplina, É um pequeno investimento de esforço. que paga dividendos enormes em boa vontade. Mas a história mais estratégica para mim é do Andrew Carnegie, um magnata do aço, A da siderúrgica. Ele queria vender trilhos para a Pennsylvania Railroad. cujo presidente se chamava J. Edgar Thompson. E em vez de só oferecer um bom preço, o Carnegie construiu uma nova e gigantesca siderúrgica em Pittsburgh e batizou de... Edgar Thompson Steel Works é quase audacioso demais. E funcionou, claro. Espetacularmente. Quando a Pennsylvania Railroad precisou de trilhos, para onde você acha que o J. Edgar Thompson ligou? Não tem nem o que pensar. É o mesmo princípio, mas numa escala monumental. Ele não estava só vendendo um produto, ele estava imortalizando o nome do cliente. Ele fez o cliente se sentir imensamente importante. Isso. Ok, esse é um ótimo exemplo. E me leva a outro princípio, que parece complementar todos os outros. Seja um bom ouvinte. Incentive os outros a falar sobre eles mesmos. Ah, esse é um superpoder. No mundo onde todo mundo quer falar, ser o ouvinte. É o superpoder mais subestimado de todos. Ouvir de verdade com atenção genuína é uma das formas mais elevadas de respeito que a gente pode oferecer. É dizer sem palavras: o que você pensa e sente é importante para mim. Você tem toda a minha atenção. Carnegie conta uma história sobre ele mesmo num jantar. Ele conheceu um botânico e, em vez de falar das próprias viagens, ele fez perguntas e ouviu fascinado por quase uma hora. E qual foi o resultado? No final da noite, o botânico disse ao anfitrião que Dale Carnegie era o conversador mais interessante que ele já tinha conhecido. E o Carnegie mal tinha falado. Isso é incrível. Prova o conceito, né? Totalmente. A maioria das pessoas não está procurando um interlocutor brilhante. Está procurando uma audiência cativada. Elas querem ser ouvidas. Ser compreendidas. A história do eliminador de contendas da companhia telefônica é um estudo de caso sobre isso. Tinha um cliente que era famoso por reclamar amargamente de tudo. E ninguém conseguia lidar com ele. Ninguém. E o que esse técnico fez? Ele foi até lá e simplesmente ouviu. Só isso. Só isso. Ele deixou o homem desabafar toda a fúria, todas as queixas por quase 3 horas, sem interromper. Só concordando com a cabeça, validando a frustração dele. E ele fez isso em várias visitas. Em várias visitas. Ele não defendeu a empresa, não discutiu, ele só ofereceu um ouvido simpático. E no final, o que aconteceu? O cliente mudou. O cliente, sentindo-se finalmente ouvido e respeitado, se transformou. Pagou todas as contas atrasadas e se tornou um dos clientes mais cooperativos. Nossa. Muitas vezes, o que as pessoas buscam não é uma solução, é validação. Uma vez que se sentem compreendidas, o problema em si diminui de tamanho. Isso me faz pensar que a maioria de nós ouve para responder, não para compreender. Exatamente. A gente está só esperando a nossa vez de falar. É isso. A escuta ativa, que o Carnegie defende, é uma disciplina. É sobre silenciar a sua própria agenda e entrar no mundo da outra pessoa. Quando você faz isso, a conexão que se forma é imediata e forte. Porque poucas coisas são mais raras do que se sentir verdadeiramente ouvido. Exato. Então, se a gente amarrar tudo isso, os princípios parecem construir uns sobre os outros. Começa com evitar o negativo, a crítica. Certo. Depois, introduzir o positivo, que é o elogio sincero, o reconhecimento,
usar o nome de alguém, Aham. e tudo isso é sustentado pela habilidade de sair de si mesmo, seja para entender o desejo do outro ou para simplesmente ouvir o que ele tem a dizer. É uma síntese perfeita. A mensagem central e transformadora do livro é um deslocamento fundamental do ego. Sair do eu, mim, meu, pro você, seu, sua. É uma mudança de perspectiva. Uma mudança total. Quando você genuinamente se interessa pelos outros, quando pratica empatia, quando faz as pessoas se sentirem vistas, ouvidas, importantes, a influência e a amizade não são coisas que você precisa conquistar. Elas se tornam uma consequência. Uma consequência natural das suas ações, não é um conjunto de truques, é uma filosofia de interação humana. E o Carnegie sempre insistiu que o conhecimento só tem valor quando é posto em prática. A leitura do livro não muda ninguém. A aplicação dos princípios, sim. É a prática que conta. Exato. Isso me leva a um pensamento final, uma espécie de desafio, inspirado no espírito do livro. Qual seria? Em vez de tentar absorver tudo de uma vez, o que aconteceria se, pelas próximas 24 horas, a gente escolhesse apenas um desses princípios para aplicar de forma deliberada? Só um. Só um? Talvez o desafio seja passar um dia inteiro sem fazer uma única crítica. Ou, em cada conversa, fazer um esforço consciente para usar o nome da pessoa. Ou talvez só ouvir. Ou, quem sabe, na próxima vez que alguém começar a falar, nosso único objetivo ser ouvir para entender, sem planejar nossa resposta. Qual seria o impacto de um único dia de prática intencional? A mudança na reação das pessoas ao nosso redor pode ser mais surpreendente do que a gente imagina.